Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O tema que eu quero abordar nesse momento é sobre medo. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca foi confrontado ou paralisado pelo medo? Cientificamente falando, o medo ele é normal, porque o medo é uma sensação que serve de alerta para nós quando nos encontramos, quando achamos que estamos em perigo ou quando nos encontramos em perigo. Então, é um mecanismo do nosso organismo que nos alerta a respeito de um perigo. Mas quando é que o medo deixa de ser normal? Quando o medo passa a ser exagerado ao ponto de levar a pessoa a um desequilíbrio emocional. Se nós formos nos aprofundarmos nesse assunto sobre o medo, nós vamos descobrir que a maioria das pessoas que tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade e outros desequilíbrios emocionais surgiram a partir de um medo exagerado. E hoje eu quero falar sobre esse tema porque quantos cristãos, quantas pessoas de Deus, quantas pessoas não se encontram doentes emocionalmente, psicologicamente, mentalmente? Quantas pessoas não se encontram doentes porque um dia sentiram assim, um medo exagerado de não conseguir algo, um medo de fracassar talvez, um medo de passar por determinadas situações. Quantas pessoas não existem por aí que tem medo de tantas coisas? Tem medo de morrer, tem medo de passar fome, tem medo de perder o emprego. E o texto que eu quero que você me acompanhe é em 1 Samuel, capítulo 13, onde fala do rei Saul e de Jonatas, o seu filho. E fala de uma guerra entre israelitas e filisteus. A Bíblia diz aqui no capítulo 13 de 1 Samuel que no segundo ano do reinado do rei Saul, ele escolheu para si 3.000 homens de Israel e 2.000 estavam com ele em Miquimás e 1.000 homens estavam com Jonatas em Gibeá. Em duas extremidades, em cada extremidade ali daquela região, se encontrava com Saul em uma extremidade daquela região ali, 2.000 homens, e na outra extremidade com Jonatas, 1.000 homens. E eles estavam ali acampados, prontos para guerrear contra as guarnições dos filisteus. E a Bíblia diz que ali Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. Jonatas com 1.000 homens em Gibeá e Saul com 2.000 homens em Miquimás. E a Bíblia diz que Jonatas com seus 1.000 homens, ele derrotou ali uma guarnição de filisteus. E a notícia ali se espalhou de que os israelitas haviam vencido os filisteus. E quando os demais filisteus souberam dessa derrota, a Bíblia diz que grande foi o ódio no coração dos filisteus contra os israelitas. O ódio foi tão grande dos filisteus que eles começaram agora a se preparar, a se juntar, a se reunirem, a se prepararem com carros, com cavaleiros, com armas, para agora ir de encontro aos israelitas. A Bíblia diz que Israel começou agora a sentir medo. O povo de Israel agora começou a sentir medo. Por quê? Porque quando eles souberam que se reuniram para vir contra eles, a Bíblia diz aqui no versículo 5 do capítulo 13 de 1 Samuel, se reuniram contra Israel, para pelejar contra Israel. A Bíblia diz aqui que
que os filisteus, em 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia do mar. Agora imaginem, 3.000 homens para guerrear, para lutar contra 6.000 cavaleiros, com 30.000 carros e uma multidão de pessoas comparados a quantidade comparada à areia do mar. Se coloquem agora, ou nos coloquemos agora, como na posição agora dos israelitas diante de tão grande problema que se levantou. Qual a sensação ao saber que um grande exército, uma grande multidão estava se preparando e vindo de encontro para guerrear, para matar, para destruir? Imagine agora em seu coração ou na sua mente, mentalize agora, que sensação, a primeira sensação que surge em nós é o medo. A Bíblia diz que quando os israelitas souberam que os filisteus vinham bem preparados contra eles, a Bíblia diz no versículo 6 que eles fugiram. Eles fugiram para se esconder. Eles recuaram. A Bíblia diz que eles se esconderam em cavernas, buracos, penhascos, túmulos, poços. Eles foram se esconder para não morrer. Queridos, quantas vezes o medo não nos leva a nos escondermos, a buscarmos refúgios, proteção em esconderijos, a nos escondermos, e ao invés de nós enfrentarmos a situação, porque o medo paralisa, o medo deixa sem ação, sem atitude, ao invés de nós enfrentarmos a situação, nós recuamos e desistimos de lutar, com medo de perder, com medo de fracassar. Quantas vezes situações e circunstâncias não têm nos causado um medo tão grande ao ponto de nos paralisar e nos deixar sem ação? Foi o que aconteceu com os israelitas. Foi o que aconteceu com aquele líder, aquele rei, Saul. Eles tiveram um medo tão grande, ficaram apavorados, desesperados, e agora vamos perecer. Mas a Bíblia fala, no capítulo 14, que o filho de Saul, Jonatã, ele chama o seu escudeiro e ele começa agora a fazer um convite para o seu escudeiro. A Bíblia diz aqui no capítulo 14 que Jonatã, sucedeu que um dia disse Jonatã, o filho de Saul, ao seu jovem escudeiro. Ele diz assim: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Jonatã chega para o escudeiro e diz bem assim: olhe, vamos atravessar a guarnição dos filisteus, vamos passar para o outro lado. Agora tem um detalhe: não podemos falar para o meu pai. O meu pai não pode saber. Saul não pode saber desse combinado. E a Bíblia diz, amados, que Jonatã, somente Jonatã e o seu escudeiro, eles vão atravessar, eles vão passar por ali, eles vão atravessar para o outro lado, onde estão os filisteus, armados, uma multidão, preparados para enfrentar, para matar, para destruir os israelitas. E sem contar que, se você ler aqui no contexto anterior, do capítulo 13, você vai ver que os israelitas estavam desarmados. Por quê? Porque os filisteus, eles proibiram os ferreiros de amolar, de afiar as espadas
os machados, as foices dos israelitas e de entregar as ferramentas dos israelitas. Os israelitas estavam totalmente desarmados. E agora o que fazer diante de tão grande multidão que vem preparada, armada para matar? Se esconder. O medo fez eles se esconderem. Quantas armas tinham os israelitas? 2. Uma espada de Saul e uma espada de Jônatas. 2 espadas apenas. Agora imagine 2 homens, cada um com uma espada, para enfrentar um grande exército, uma grande multidão. Pela lógica, não tinha jeito, não tinha como vencer. Mas Jônatas chama o seu escudeiro com a sua espada e ele faz um convite: eles vão atravessar para o outro lado. E a Bíblia diz que Jônatas disse para o escudeiro, aqui no capítulo 14, versículo 6, disse Jônatas ao seu escudeiro: olha, vem, passamos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Jônatas disse: olha, vamos atravessar e com certeza o Senhor nos ajudará, o Senhor nos ajudará, e nenhum impedimento irá acontecer. Aliás, nenhum impedimento se levantará contra nós, porque o Senhor está conosco, e o Senhor nos livrará, ou com muitos ou com poucos. Diante da situação, diante do terror, os israelitas tiveram medo e se esconderam. Mas diante do terror, Jônatas não se deixou ser dominado pelo medo. Quando é que o medo deixa de ser natural, deixa de ser normal? Quando nós somos dominados pelo medo. Nós temos o poder de dominar o medo e não de sermos dominados por ele. Quando passamos a ser dominados pelo medo, queridos, então o medo já deixou de ser algo natural. Jônatas não se deixou ser dominado pelo medo, mas ele se levantou confiando no Senhor dos Exércitos. Ele e apenas o seu escudeiro, ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Porque com certeza o Senhor nos ajudará. Ou com muitos ou com poucos homens, o Senhor nos ajudará. Queridos, diante das circunstâncias, diante das situações, o Senhor, ele operará por nós, independentemente, pode ser muitos ou pode ser pouco, pode ser muito dinheiro, pode ser pouco dinheiro, pode ser muito recurso, pode ser pouco recurso, pode ter muita influência, pode ter pouca influência, não importa. O Senhor, ele dá vitória, independentemente de quantidade, de capacidade, de situação. Nós servimos a um Deus que tem poder para agir e mudar a história, e mudar e reverter quadro. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir. Ninguém tem poder para impedir o agir de Deus. Jônatas tinha essa certeza, Jônatas tinha essa convicção. Imagine 2 homens apenas, contra uma multidão de filisteus armados e preparados para destruir, para matar, para aniquilar. Mas ele disse para o escudeiro: nós vamos, porque o Senhor nos dará vitória, ou com muitos ou com poucos homens. O Senhor nos entregará hoje os nossos inimigos em nossas mãos. E a Bíblia diz que o escudeiro diz a Jônatas: faze tudo segundo inclinar o teu coração, no versículo 7 do capítulo 14. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Jônatas agora influencia o seu escudeiro
a confiar em Deus e acreditar que a vitória já estava garantida. O que é que nós devemos fazer diante de uma situação, diante de uma circunstância que nos causa medo e pavor? O que fazer? Confiar em Deus, como Jonathan confiou. E a Bíblia diz que Jonathan, ele diz aqui para o seu escudeiro, ele diz assim, olha, no versículo 8, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Olha o que é que ele diz, nós passaremos pelos filisteus e nos apresentaremos diante deles. Aí, se eles disserem, se os filisteus disserem, parai até que cheguemos a vós outros, então nós ficaremos aonde nós estamos e não subiremos a ele. Ou seja, se quando nós nos apresentarmos aos filisteus e os filisteus disserem o seguinte, fiquem parados até que nós nos aproximemos a você, nós vamos ficar parados. Agora, se eles disserem assim, se os filisteus disserem assim, subam a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos será por sinal. Olha só, a coragem de Jonathan. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas Ele nos deu espírito de amor, de poder e de moderação, ou equilíbrio. O medo, porque o medo ele causa desequilíbrio emocional. Porque a Bíblia fala de equilíbrio, de moderação, de equilíbrio. Porque o medo causa desequilíbrio emocional. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia nem de medo, mas de equilíbrio. De amor, de poder e de moderação, o equilíbrio emocional. Nesse momento, Jonatas demonstra aqui, através da sua confiança no Senhor, um equilíbrio emocional que veio através do poder de Deus. Porque Deus nos deu um espírito de amor, poder e equilíbrio. E moderação. Então, Jonathan age aqui dentro desse equilíbrio emocional que veio pelo poder de Deus, através da fé, que vem pelo poder de Deus através da confiança. E a Bíblia diz aqui que o sinal seria para eles, o sinal de que o Senhor já tinha entregue os inimigos em suas mãos, seria os filisteus dizer o quê? Subam e vocês vão ver a lição que nós vamos fazer com vocês. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 12, os homens da guarnição responderam a Jonathan e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Aí disse Jonathan ao escudeiro, sobe atrás de mim. Os filisteus disseram, subam até nós vamos dar a vocês uma lição. Jonas desistiu, Jonas parou, ficou paralisado pelo medo, ficou intimidado pelo medo, ficou constrangido pelo medo? Não. Ele disse para o seu escudeiro, vamos subir. Eles mandaram nós subir, então vamos subir. Agora eu vou subir engateando e você vai vir atrás de mim. E a Bíblia diz, queridos, que quando o Jonathan ia subindo engateando e o escudeiro dele atrás dele, a Bíblia diz que os filisteus começaram a cair em cima de Jonathan. E quando eles caíam, o escudeiro por trás matava um filisteu. E a Bíblia diz aqui que sucedeu que esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro, eles mataram perto de 20 homens. Eles mataram 20 homens. E no versículo 15 diz que houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Queridos, dois homens, Jonatas e
o escudeiro. Grande foi a peleja naquele dia, mas a vitória foi dada aos israelitas por causa daqueles 2 homens que não se deixaram ser intimidados nem paralisados pelo medo. No versículo 23 do capítulo 14 diz que assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. 2 homens que se levantaram, que não deixaram medo atemorizarem o coração deles. 2 homens enfrentaram um exército de uma grande multidão e eles venceram. Deus deu vitória a eles. Deus entregou os inimigos nas mãos deles, como eles assim haviam crido e determinado. Jonathan determinou: o Senhor já nos entregou. Ele não disse: o Senhor vai nos entregar. Ele disse: o Senhor já nos entregou os filisteus em nossas mãos. E ele foi com essa certeza. Ele subiu nessa certeza. Qual é o segredo para vencer o medo? Para enfrentar as situações, as circunstâncias, os problemas que surgem, os levantes que acontecem. Qual o segredo para vencer dentro de tudo isso? A confiança em Deus. Acreditar que maior do que o que nós enfrentamos é Ele, é o Senhor. Maior do que a dificuldade, maior do que o problema, maior do que a dor, é o Senhor. Jonathan disse: ou com muitos ou com poucos homens, a vitória do Senhor já é certa em nossas vidas. Com muitos homens ou com poucos, nós iremos vencer, porque quem vai nos dar essa vitória é o Senhor. Queridos, sendo grande ou pequeno o teu problema, sendo grande ou pequena a tua dificuldade, Deus age do mesmo jeito. Com muito ou pouco, o Senhor age da mesma forma. O que faz com que o Senhor, Ele batalhe, Ele guerreie as nossas batalhas, as nossas guerras, é a nossa confiança. É a nossa fé, a nossa confiança de enfrentar a situação sem medo, sem desespero, mas com a certeza, com a convicção: o Senhor já me deu a vitória. Enfrente a sua situação, o seu problema, na certeza de que o Senhor já te deu a vitória, de que você já saiu dessa luta e dessa batalha, dessa guerra vitorioso. Tem como morrer? Aliás, tem como viver a vida toda atribulado? Tem como viver a vida toda com problema? Morrer com aquele problema? Morrer com aquele... Tem! Quando nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. Mas quando nós confiamos em Deus, as tribulações passam, as angústias passam, as aflições passam, porque nós servimos a um Deus que dá vitória àquele que o busca. Para encerrar, eu quero deixar um texto de Salmo 34, versículo 4, aonde o salmista diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Quando o salmista diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, significa, sabe o quê? Quando diz: o Senhor me acolheu, o Senhor me envolveu, o Senhor me cobriu, o Senhor me guardou. E quando nós estamos guardados nos braços do Pai, não há para que ter medo, não há para que temer. Ele disse: busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. O segredo de vencer o medo, o pavor, o desespero, é buscarmos ao Senhor. Ele nos acolherá e nos livrará de todos os nossos temores. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus para todos.